Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre os temas, tá? Então, os temas são o template, o layout, a parte visual do seu WordPress. Então, toda essa parte visual aqui, tá? Esse fundo branco, essas cores, essas fontes, cores de links, enfim, toda essa parte visual aqui, ela é de responsabilidade do tema, tá? E quando você instala o WordPress, ele já vem com alguns temas. Então ele tem aqui, veio aqui, essa versão veio com esses 3 temas aqui instalados, tá? E você poderia estar trabalhando com qualquer um deles. Nesse caso aqui, o tema que está ativo é esse aqui, então ele mostra aqui ativo. Se você quisesse visualizar seu conteúdo, como ficaria com outro tema, você poderia clicar aqui, ó, em ver ao vivo. Então ele vai te dar uma prévia do tema, tá? Então ele vai te mostrar como ficaria seu site se você ativasse aquele outro tema. Então ele fica assim, tá? Tem essa barra aqui lateral, tá? E ele mostra aqui os últimos posts, enfim, tá? Então essa é a pré-visualização do tema. Se você gostar dessa pré-visualização, você tem algumas configurações aqui de customização, de personalização, e você pode clicar nesse botão aqui para salvar e ativar, tá? Feito isso, você vai ativar esse tema aqui e vai salvar as configurações, caso você tenha feito algumas configurações aqui, e ele vai aplicar esse tema, tá? Se você clicar aqui, ele vai voltar para lá, então você pode sempre testar. Então você vem aqui em ver ao vivo. É claro que essa opção de pré-visualização, ela só vai estar disponível para os temas que estão instalados, tá? Então aqui é um outro tema, um outro visual. Aqui você tem as opções de customização também, tá? Então você pode fazer aqui as configurações e salvar e ativar. Se você não quiser, você clica aqui no xizinho e ele volta, tá? Se você quiser ativar direto, você pode clicar aqui em ativar, tá? Todos eles vão ter aqui um botãozinho de ativar. Você pode clicar aqui também para poder visualizar as informações do tema. E se você quiser excluir um tema, por exemplo, digamos que a gente queira excluir esse aqui, ele vai ter um botãozinho aqui, ó, aqui na base direita aqui da tela de detalhes aqui. Você vai clicar aqui em excluir, ok, e ele vai excluir o tema, tá? Então, o WordPress, ele tem uma amplitude muito grande em relação a essa coisa do template, do layout, porque você pode instalar qualquer tema aqui. Existem milhares de temas, tá? Gratuitos e temas pagos também. Então você poderia clicar aqui, ó, se você quisesse adicionar um tema gratuito. Então você clicaria aqui em adicionar novo tema, e aí você pode pesquisar aqui os milhares de temas gratuitos que o WordPress oferece, tá? Então você pode ter aqui uma pré-visualização também desses temas aqui. Basta você clicar aqui em visualizar, tá? Ele vai te dar uma pré-visualização do tema, tá? Então você vai ver que digamos que eu tenha gostado desse tema, eu vou clicar aqui em instalar, tá? Então clico em instalar, ele instala o tema rapidamente. Então digamos que eu tenha gostado desse tema aqui, vou clicar aqui em instalar. Ele fez aqui a instalação. Eu tenho aqui a opção de ver ao vivo, ativar ou voltar para o instalador de temas. Então se eu clicar aqui em ver ao vivo, ele vai aplicar o meu conteúdo àquele tema, tá? Então ele ficaria assim, tá? Dessa forma aí. E eu posso customizar depois. Customizar o menu, a barra lateral, rodapé, enfim. Tá? Então, essa é a forma que ele mostra. Aqui a gente tem as configurações de personalização do tema. Então, digamos que eu tenha gostado desse tema, eu vou clicar aqui em salvar e ativar.
Então pronto, agora o tema está ativo. Eu clico aqui em personalizar e eu posso personalizar esse tema. Então deixa eu voltar lá para os temas. Então agora ele está aqui instalado, tá? Você pode lá nas opções para instalar, adicionar novos temas, você pode pesquisar temas aqui, tá? Aqui você tem os temas de destaque, você tem os temas populares, você tem os temas mais recentes, enfim. E você tem aqui um filtro de categorias, então você pode definir aqui, escolher essas várias opções. Mas esse sistema de busca do WordPress aqui em relação a temas não é um sistema tão bom assim não, tá? Você pode pesquisar alguns temas na internet, pesquisa lá os melhores temas gratuitos, enfim, pesquisa em inglês, tá? Então, digamos que você seja um fotógrafo, tá? Eu pesquisaria assim, Best Themes, pode ser Best WordPress Themes for melhores temas de WordPress para fotografia. Então, por exemplo, aqui tem um post. Então, ele me dá 50, mais de 50 temas. Tá? Se você quiser temas gratuitos, então ele vai te dar aqui temas pagos e gratuitos. Tá? Se você quiser apenas temas gratuitos, você pode botar aqui Best Free. Tá? E ele vai te dar aqui, ó, mais de 30 temas responsivos de WordPress para fotografia, tá? Então você tem essas opções aí para buscar. Geralmente a busca em inglês ela é mais efetiva, tá? Se você não souber inglês, você pode usar o Translate do Google para poder fazer essas buscas aqui. Então pesquisar temas assim é mais eficiente do que você utilizar esse sistema de busca aqui do próprio WordPress, tá? Isso aqui a gente está falando de temas gratuitos, temas que estão no diretório oficial de temas do WordPress. No entanto, você pode comprar temas, tá? Então tem temas realmente incríveis. Por exemplo, na Elegant Themes, você tem muitos temas muito legais. Você tem aqui na ThemeForce. Então aqui eles têm aqui 87 temas. Então você pode comprar esses 87 temas por um preço bem acessível. Tá? Você paga um valor e você tem acesso aos 87 temas. E na ThemeForce você tem milhares de temas para WordPress, tá? Então, você pode estar pesquisando também. Você pode utilizar aquela mesma estratégia, tá? Pesquisa no Google os melhores temas para determinada coisa. Então, por exemplo, a Best E-Commerce WordPress Themes, por exemplo. Então, aqui, ó, 39 temas incríveis para WordPress 2016. Enfim, os temas mais vendidos, tá? Aqui é um link da ThemeForce. Enfim, então você pode pesquisar dessa forma e escolher os melhores temas para a sua necessidade, tá? E você comprar esses temas. Então, aqui no caso na ThemeForce, a gente vem aqui, você tem as categorias, então digamos que fosse na categoria de empresarial, tá? Um site institucional. Então vem aqui em Corporate. Então, por exemplo, digamos que fosse esse tema aqui. Você tem aqui a opção de Live Preview. Você clica aqui em Live Preview e aí digamos que você goste desse tema, tá? Então você analisou, achou interessante o tema e você quer comprar e instalar esse tema, tá? É um tema bem legal, gostei desse tema, achei interessante, tá? Geralmente os temas aqui na ThemeForce são temas muito bacanas, tá? E a preços bem acessíveis, tá? Aí se você gostou do tema, você vai clicar aqui em Buy Now. E aí, por exemplo, esse tema aqui, você vai pagar $49,
tá bom? $49 é o custo desse tema. Então, existem algumas situações aqui que eu gosto de recomendar, se for o caso da Filmforce, tá? Então, por exemplo, quando que o tema foi atualizado pela última vez, então, se tiver mais de 3 a 6 meses, já é meio preocupante, tá? Porque ele pode estar um pouco defasado. Nesse caso aqui, ó, 18 de fevereiro, então ele acabou de ser atualizado, né? Eu estou gravando esse vídeo 17, mas ele pode ter aí uma diferença de fuso horário, então ele acabou de ser atualizado. Ele tem aqui algumas informações de compatibilidade, enfim, tá? Você pode ver a quantidade de vendas. Então, nesse caso aqui, esse tema aqui, ele tem 0 vendas, tá? É um tema novo, acabou de ser publicado, provavelmente. Então, você pode visualizar aí esses detalhes e decidir pela compra, tá? Se você decidir comprar por temas que são mais vendidos, você também tem as opções aqui de organizar, por exemplo, aqui itens mais novos, tá? Então esse tema é o mais novo, acabou de ser publicado, mas você tem aqui, ó, por itens de tendência, os mais vendidos, os melhores classificados, por preço, tá? Do menor para o maior, do maior para o menor, enfim. Então você tem essas opções aqui. Você pode pesquisar aqui também usando palavras-chave, tá? Então, digamos que se eu fosse uma agência de viagem, você poderia usar aqui Travel, e aí você vai pesquisar aí temas aqui relacionados a esse nicho, tá? Então, a Filmforce é um bom lugar para você encontrar temas. A Elegant Films também, tá? E tem outras também. Tá? Se você utilizar essa opção aqui de pesquisar no Google os melhores temas para determinados nichos, você vai ter vários links para vários desenvolvedores de temas, tá? Mas se você tiver na dúvida aí, a Filmforce é a que eu recomendo, assim, a número 1, tá? De recomendação, pelo menos da minha parte. E ele tem aqui outras opções também, enfim, é um marketplace bem grande aí para essa parte de desenvolvimento web, tá? E aí, a diferença é que você, se você comprar um tema, você você não vai ter essa opção aqui rápida de instalação. Então você tem duas opções. Você pode clicar aqui para fazer upload do tema. Então você vai subir o arquivo zipado do tema, tá? Ou você vai fazer FTP. Então, se fosse um tema pago, tá? Eu teria dois caminhos para instalar esse tema. Eu poderia fazer upload do tema aqui. Então, quando você compra o tema, ele vai vir assim com diversas pastinhas, tá? Então, no caso, seria esse arquivo aqui, ó. Esse é o arquivo do tema. Então, você copiar esse endereço aqui, eu viria aqui, tá? E subiria o arquivo do tema diretamente, tá? Eu ia clicar aqui em instalar agora e ele ia instalar esse tema aqui. Ou eu poderia utilizar o FTP. Então, por exemplo, eu viria aqui, ia logar aqui na minha conta, no meu servidor, tá? Através do FTP, por exemplo, utilizando o FileZilla, e vou vir aqui em teste, que é a pastinha 003. No teu caso aí, provavelmente é na raiz. A gente vai ter aqui a pasta WP Content, e depois você tem aqui, ó, Films. E aí você vai jogar o tema ali para dentro, tá? Então, nesse caso, a gente ia pegar, ou eu clico aqui e pego essa pastinha aqui e jogo ali para dentro, ou nesse caso aqui, ele já tem a pasta descompactada aqui, eu jogaria ele aqui para dentro. Da mesma forma, ele ia instalar, tá? Então, eu poderia usar o FTP, ou eu poderia utilizar aqui a opção de fazer upload, tá? Então essa é a diferença. O tema pago, você vai ter que fazer upload dele, seja aqui através do próprio painel ou através de FTP. E os temas gratuitos você utiliza a própria busca aqui, tá?
Mas você também tem a opção de fazer upload do tema gratuito. Então você pode encontrar um tema, você fazer download desse tema e depois subir o arquivo zipado aqui da mesma forma que você subiu o pago. A única diferença é que o pago só existe dessa forma, tá? Fazendo upload, seja aqui pelo painel ou por FTP. E o gratuito você pode encontrar o tema aqui e instalar ele direto. Então, feito isso, depois da instalação, tá? Deixa eu voltar aqui e selecionar aqui, por exemplo, esse tema que estava. Na verdade era esse aqui. Deixa eu clicar aqui em ativar, clicar aqui para a gente visualizar. Ótimo. Então, se eu quisesse personalizar, eu poderia vir aqui, tá? E a gente tem várias opções de personalização aqui, tá? Os menus, por exemplo, tá? Eu poderia criar um menu. Então, ali, atualmente aqui ele não tem um menu, mas eu poderia criar aqui um menu. A gente vai falar sobre isso, tá? Nos próximos vídeos. Eu poderia trabalhar com widgets, enfim, eu poderia definir aqui o cabeçalho. Então tem aqui a parte de identidade, o cabeçalho, se eu quisesse subir uma imagem de cabeçalho, tá? As cores, então aqui, ó, tem a cor do link, então digamos que eu quisesse vermelho, tá? Então ele troca lá para vermelho, tá vendo? Você tem uma pré-visualização aqui em tempo real, tá? Aqui a cor de fundo, fundo da página. Então, por exemplo, se eu quisesse botar um pouquinho cinza aqui, tá? Cor de fundo, aí tem a cor do texto principal, cor do texto secundário. Então, digamos que eu quisesse botar um cinza aqui, entendeu? Então, essas aqui são as opções de cores. Tem aqui imagem de cabeçalho, identidade do site, tá? Que é a descrição e o título. Você tem aqui menus, widgets e a página inicial estática. Então, digamos que a minha página inicial eu quisesse marcar aqui e marcar a página inicial como se fosse essa sobre nós, tá? Então, ele sempre vai mostrar essa sobre nós. Quando clicar aqui, ele vai mostrar sobre nós. No caso, eu teria que criar uma home para o meu site, tá? Então, eu vou voltar aqui, posts recentes. E feito isso, feita todas as personalizações, eu vou clicar aqui em salvar e publicar. Então, esse tema em específico, ele me dá estas opções aqui, tá? No entanto, vou clicar aqui para fechar. No entanto, dependendo do tema, você pode ter outras opções. Então, cada tema vai ter o seu painel de opções. Tá? Geralmente os temas gratuitos ficam aqui dentro de aparência e os temas pagos, geralmente, eles adicionam uma nova guia aqui, tá? E aí você vai ter opções de enviar um logotipo, definir, enfim, vários elementos do seu site. Então é isso. Nesse vídeo a gente falou um pouco sobre essa parte visual, tá? Sobre temas. Esse é um assunto um pouco mais complexo, eu sei disso, que pode envolver muitos detalhes, inclusive essa parte de personalização, porque dependendo do tema que você escolha, você vai ter um painel de opções, muitas opções, centenas de opções, então vai depender da complexidade do tema que você escolher. Então, não adianta eu selecionar um tema aqui, instalar e te mostrar o passo a passo da configuração do tema, porque se você escolher um outro tema, instalar, comprar um outro tema, esse outro tema vai ter um outro painel diferente, com outras opções, enfim. Então, isso é uma coisa que você vai precisar pesquisar um pouquinho, desenvolver aí, mas espero que você tenha entendido o conceito dos temas no WordPress. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre esses elementos aqui do tema, tá? Esses elementos que ficam aqui na barra lateral, que nós chamamos de widgets. Então, te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.